Mais uma vez, estamos aqui para trazer uma palavra e orar. Orar junto com outras pessoas que desejam fazer, tanto agora ao vivo, como depois, também depois. Se as pessoas não, ver, não verem ao vivo, poderão ver depois e poderão orar enquanto nós oramos. E Deus vai ouvir, vai atender. Mas é muito importante que as pessoas acompanhem ao vivo e possamos juntos orar ao Senhor. É um momento importante para nós orarmos, buscarmos a face do Senhor, a presença do Senhor e também ouvir uma palavra. Eu queria dizer a vocês que nós continuaremos com essa live sempre às terças e sexta, neste horário de 8 da noite até o fim de dezembro, Deus permitindo. No próximo ano, a partir de janeiro, eu estarei trazendo outro tema, que será bem sugestivo, bem importante, bem chamativo, para que as pessoas possam participar. E não deixaremos de orar, não. Iremos orar. Mas o tema não será esse, será outro. Queridos, é muito importante a nossa comunhão. O que é comunhão? É a nossa conviver, é comungar dos mesmos sentimentos, dos mesmos pensamentos, da palavra de Deus, estarmos todos coesos, todos uníssonos na fé, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, em relação a Deus, deve haver a unanimidade. Todos nós cremos no mesmo Deus, no mesmo Senhor Jesus, no mesmo batismo, na mesma palavra, na mesma fé, no mesmo Espírito Santo. Todos nós desfrutamos da mesma coisa. Então, as nossas opiniões, ou nossos pensamentos a respeito de uma coisa ou de outra, de uma forma ou de outra, isso não tem valor, não tem consistência, porque as nossas opiniões ou os nossos propósitos e conceitos, eles devem estarem esposados na palavra de Deus. E todos nós seguimos a palavra do Senhor, porque não existe 5 ou 6 ou mais interpretações da Bíblia, não. E a Bíblia, ela própria interpreta ela própria, porque o Espírito que a inspirou é o mesmo Espírito que nos dá o conhecimento. E não se pode tomar um texto isolado, um texto fora do contexto, e fazer dele um conceito de fé, sem o contexto, sem que nós busquemos a natureza geral da Bíblia, o que ela ensina. Vamos orar? Aliás, vamos ler primeiro, vamos ler a palavra. Hoje eu trago para vocês 2 versículos que se encontram na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, e versículos 16 e 17, onde se lê: Mas se padecemos como cristãos, não se envergonhe. Aliás, vamos definir bem. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece
o julgamento ou juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Bem, que julgamento ou que juízo é esse que é tempo de começar pela casa de Deus? Quem é a casa de Deus aqui na Terra? A casa de Deus aqui na Terra é a igreja. A igreja é a casa de Deus, é a família de Deus. Casa e família, na Bíblia, sempre dá na mesma coisa. A casa de Deus, a família de Deus, o povo de Deus. Tempo de começar o juízo pela casa de Deus. O apóstolo diz aqui, é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Isso nos arremete a outros textos da Bíblia. Lá naquele texto que nós ouvimos sempre antes da celebração da ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 33, ali diz que nós devemos nos julgar a nós mesmos, porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelo Senhor. Ora, esse juízo, julgar, é fazer juízo, é ajuizar. Se nós julgamos a nós mesmos, julgamos as nossas ações, discernimos as nossas ações e colocamos-as diante de Deus para julgamento, para pedir perdão, para encará-las, então, esse julgamento é auto-julgamento. Nós mesmos estamos fazendo o julgamento dos nossos atos e antes que venha a disciplina de Deus, que venha aquele castigo para nossa correção. Pastor, existe isso? Existe. A Bíblia fala para a nossa correção. Está escrito que Deus castiga e açoita o filho que ama. Isso parece não ser agradável, mas está escrito. E o que está escrito, a Escritura não falha. Então, nós precisamos nos julgar a nós mesmos. E aqui o apóstolo diz, é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Né? Pela casa de Deus. E aqui ele acrescenta, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, esse nosso juízo é benéfico, porque nós nos julgamos para colocar as coisas, confrontar as coisas erradas que existem em nossas vidas, em nossos conceitos, em nossos pensamentos, para que nos convertamos mais e mais diante do Senhor. Queridos, eu não posso dizer outra coisa a não ser o entendimento que a palavra me dá sobre este assunto. Porque Deus não deseja que nós, que um crente, que a igreja, que pessoas caiam na mão de Satanás. Nós podemos ver, e até nas mãos dos homens. Nós vamos ver que quando Davi pecou, Deus fez 3 opções para Davi. 3 opções. E uma delas era cair na mão dos homens para que os homens o julgassem, para que os homens o maltratassem. E a terceira era que ele se caísse na mão de Deus, por assim dizer, porque seria um juízo vindo direto de Deus. Ele disse, olha, eu aceito esse. Esse juízo veio em 24 horas, cessou. Porque
cair nas mãos de Deus, Ele tem misericórdia. Ele é misericordioso e Ele nos atende e nos socorre. Então, julgar os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas decisões e assumir o erro quando erramos e darmos uma meia volta e voltarmos ao ponto de partida para pegarmos a direção certa, isso é necessário para o crente. O crente não pode viver absolutamente, ele precisa fazer isso. Agora, aqui nós vemos que já é tempo, ou seja, antes que o Senhor tome a sua igreja, Ele quer que a sua igreja faça isso. Passe por essas coisas. E o versículo primeiro que li, ele diz assim: mas se alguém padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Como cristão, você pode padecer, se for a vontade de Deus, se Deus te permite isso, para que você seja abençoado, se livre de certas coisas. Então, o conselho do apóstolo é: glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque Deus não faz nada errado. Tudo que Ele faz é para o nosso bem. Nós é que fazemos. Devemos não fazer, e quando fazemos, devemos nos corrigir. É esse o nosso papel. Vamos orar. Pai celestial, Deus de maravilhas, Deus do céu e da terra, agradecemos o dia, agradecemos o momento que eu estou levando esta palavra aos meus irmãos e orando com eles. Pai, abençoa. Abençoa cada um deles. Abençoa as pessoas que estão doentes para curá-las, para dar saúde. Aquelas pessoas que estão em dilemas, que estão entre dois pensamentos, que estão vacilantes. Nós te pedimos que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas e toque nelas e mostre a verdade para elas. Mostre a tua vontade, Senhor, e fortalece estas pessoas para que o abismo não as atraia. Ó grande Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, te louvamos e pedimos perdão das nossas falhas, das nossas culpas, de todas as coisas que fazemos que não te agrada, Pai. Ó, perdoa-nos e dá-nos, Senhor, livramento. Nós pedimos e louvamos em o nome santo de Jesus. Amém. Queridos, é sempre uma alegria, é sempre uma satisfação nós podermos estar juntos. E a nossa oração é uma oração, não é uma vigília, não é um culto de oração. É uma oração que nós apresentamos às pessoas, apresentamos as causas, apresentamos uma palavra como suporte, como aquela palavra preparatória que pode dar à pessoa uma consciência e também uma motivação para orar. Porque orar, quando nós estamos em alguma falha, parece não ter valor, a não ser que a oração seja nesse sentido, no sentido de nos quebrantar, pedir perdão e para nos preparar para orar, pedir alguma coisa. E isso nós devemos fazer sempre. O apóstolo Paulo, aliás, o Senhor Jesus, ele ensinou que quando alguém vai deixar a oferta lá deve antes ver, deve lembrar. Se tiver alguma
coisa contra o seu irmão tiver alguma coisa contra ele, não ofereça a oferta. Vá se reconciliar com seu irmão primeiro e depois volte e apresente a oferta. A irmã Zuleide Gemac é a pessoa mais assídua aqui na nossa live. Ela está sempre. Ela diz: estou ouvindo a palavra de Deus, glória a Deus. Isso é muito bom. As pessoas se interessar por ouvir a palavra. Porque a palavra, ela vai produzir alguma coisa. A fé, vai corrigir, vai redarguir, ela vai operar. A palavra é a espada de corta dos dois lados, dois fios, dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração das pessoas. É impressionante. Médico nenhum pode fazer, cientista nenhum pode fazer isso, nenhum exame de imagem pode detectar o que passa em nossos corações. Mas Deus sonda tudo e conhece, e a palavra sonda também. Isonete Almeida também está nos acompanhando. Estou ouvindo esta palavra edificante, ela diz. Muito bem. Então ficamos por aqui, queridos, e voltaremos sexta-feira, se o Senhor nos permitir, com mais uma palavra, sempre às 8 da noite. Pode aguardar, às 8 da noite nós estaremos aqui. Salve alguma inconsequência, alguma situação, mas sim, situação normal, nós estaremos. Muito bem, até terça. Como sempre costumo dizer, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e as mentes em Cristo Jesus. Deus abençoe.